Olá, pessoal, voltamos com o nosso Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo. Também hoje mais um podcast falando aqui de contabilidade pública, também com um outro fenômeno assim da contabilidade pública aqui do nosso estado. Eu acho que vou dizer até Brasil, tá, gente? Essa mulher é fera, é a mulher do controle. Simone Hatz. Simone, obrigada por você estar aqui com a gente. Bem, gente, vamos conhecer um pouquinho da Simone. Simone trouxe um tema bem legal para a gente hoje, é controle e contabilidade pública. E a Simone, ela é mestre em contabilidade e controladoria aplicada ao setor público pela FUCAP, pós-graduada em Ciências Contábeis pela FGV e MBA Mercado Futuro pela UVV, graduada em Ciências Contábeis, auditora do Estado desde 1995, né? Isso já demonstra aí, né? Há quanto tempo ela está exercendo aí. Exercendo atualmente a função de coordenadora de auditoria de contas do governo da Secretaria do Estado de Controle e Transparência, SECONT. Anteriormente atuou por 9 anos como coordenadora de auditoria de contas de governo. Atuou como conselheira e vice-presidente de controle interno do CRC também. Foi membro e coordenadora da Comissão de Contabilidade Pública também do CRC. Membro da Câmara Técnica de Normas Contábeis e Demonstrativos Fiscais da Federação, CTConf, do Tesouro Nacional. Foi contadora-geral do Estado, secretária de Estado da Fazenda, Cefaz, né, por 13 anos, né, e subsecretária de controle da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, SECONT, também em 2015 e 2016. Ou seja, experiência não falta, né, Simone? Eu queria agradecer, Carla, o convite de estar aqui com vocês, né? E compartilhar essa experiência que eu vivi muitos anos, como você colocou aí, na área de contabilidade, executando contabilidade, depois retornei para a minha área de auditoria e controle, né? Que bom. Simone trouxe vários temas aqui para a gente, ela mandou um briefing aqui para a gente. Vocês depois podem acessar as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. A gente vai ter todo o podcast completo da Simone. E depois, posteriormente, já o CRC também vai estar com o TikTok aí, de todo vapor aí, com os cortes aí de todos os nossos podcasts. Simone, vamos falar um pouquinho, então, do sistema de controle interno no setor público, né? O que a legislação prevê para esse tipo de sistema de controle? Então, o nosso sistema de controle interno no Brasil, né, já está previsto há muitos anos, já existe há muitos anos, e com a Constituição de 88, ele trouxe pontos específicos que eu digo assim, com a nossa experiência, a gente fez uma interpretação talvez equivocada, que a Constituição ela previa o quê? Que toda a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, toda a gestão pública, tanto de receita como de despesa, renúncia de receitas, seria exercido pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, que a gente fala, tem bem visualizado que o controle externo é o Tribunal de Contas, no caso do Estado, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Mas desde quando começou o sistema, houve um entendimento, tipo assim, enxergavam-se como o sistema de controle como um órgão. No caso, a gente chama hoje as controladorias. Então, tinha aquela dúvida, por exemplo, a SECONT, ela nasceu como Auditoria Geral do Estado. E quando nasceu, existia aquela dúvida, assim, o órgão do Poder Executivo, e como é que ele vai exercer o controle em todos os poderes, por exemplo, legislativo, judiciário. E durante muitos anos só existia o controle interno, vamos chamar assim, dentro do Poder Executivo. No caso, nasceu como Auditoria Geral. E não digo equívoco, mas nasceu com esse nome, como a Constituição fala em fiscalização, nasceu com aquele olhar de auditor fiscalizador, auditor que busca o erro. Mais punitivo, mais né? punitivo, que seria um papel, vamos dizer assim, mais para o controle externo. Porque a própria Constituição fala que vai ser exercido pelo controle externo com apoio do sistema de controle interno, né? Então, e fala também, a Constituição falava, né, que os poderes legislativo, executivo e judiciário vão manter esse sistema. Esse é o modelo 3 linhas? Então, aí agora nós estamos evoluindo, veio o Instituto dos Auditores, ele trouxe esse modelo já há muitos anos, mas a gente do setor público está se apropriando mais recentemente desse modelo de 3 linhas. Instituto que você fala, Ibracon? O IA. Né? Que é o de pública. Auditoria Interna Pública, né? Ele trouxe esse modelo, e a gente está se apropriando deste modelo, que a gente fala o quê? Trazendo novamente a responsabilidade de cada nível. Quando a gente fala, começou com o nome de 3 linhas de defesa, e agora em 2020 eles reformularam e estão chamando modelo de 3 linhas. Mas qual seria o conceito? De uma forma mais simples, voltar a trazer que o sistema de controle, como a gente estava falando, ele não é um único órgão. Quem faz controle são todos os níveis do governo, vamos chamar assim, né?
E os órgãos começaram a ter uma visão, por causa desse modelo anterior, que a SECONT vai controlar tudo. No caso, a Auditoria Geral vai controlar tudo. Então, você imagina quantos auditores nós teríamos que ter para poder exercer. E o controle, existe umas 3 linhas fala, a primeira, segunda e terceira linha. Né? Então, assim, a primeira linha, que a gente chama de uma forma bem simples, é que todo mundo numa organização, seja ela pública ou privada, mas a gente está trazendo para o setor público, ela exerce um tipo de controle. O contador, por exemplo, quando uma transação chega no setor contábil para fazer um registro, ao fazer as conferências, antes de efetuar o registro, ver se tem um documento comprobatório, ver se está tudo da forma correta, ele está exercendo o controle. Então, as 3 linhas, essa primeira linha, a gente está trazendo aquela visão de que todos nós somos responsáveis pelo controle. Não adianta deixar para chegar lá na auditoria para apontar erros. E aí, como a gente falou, no caso do controle interno, começou-se o desenvolvimento de fazer com que todo mundo enxergue que tem que ter controle. Os órgãos, primeiro, vamos dizer assim, os poderes, começaram a criar os controles internos de cada um. O Ministério Público hoje tem controle interno, o Tribunal de Justiça tem controle interno, o próprio Tribunal de Contas criou um controle interno e nós temos o controle interno do Poder Executivo, que era a Auditoria Geral, com essa visão, quando foi criada, de fiscalizador punitivo, e aí, com o tempo, foi mudando e nós estamos nessa briga para poder fazer as pessoas que são auditores mesmo enxergarem que nosso objetivo é contribuir para a gestão, enxergar as falhas, os erros, mas contribuir para a melhoria, não só punir, né? Que a punição nós já temos o Tribunal de Contas. É isso que você quer dizer quando você comenta aqui a questão da auditoria interna versus o sistema de controle, né? Que, na realidade, ter um poder contributivo e mostrar para a auditoria que, na realidade, para a gestão, vocês contribuem para a continuidade e melhoria do processo. E a auditoria, ela vem para... Você vai contribuir para o processo de auditoria, não você vai ser o próprio auditor. Isso. E nesse modelo de 3 linhas, igual você colocou, exatamente essa primeira linha seria a execução mesmo, a gestão. Todo mundo, de certa forma, ao executar uma atividade, ela tem que enxergar a sua responsabilidade, que cada um, ao ir passando pelas etapas, a segunda etapa, de certa forma, faz o controle do que a primeira fez, de forma que a atividade corra de forma correta. A segunda coordenada, né? Coordenada. A segunda linha seria mais que a gente fala uma segunda linha de defesa, o controle secundário, que é de supervisão, monitoramento. Então, no setor público, nessa segunda linha, a gente está querendo... Nós, que somos terceira linha, a SECONT, que eu vou falar mais na frente, que estamos na terceira linha, estamos incentivando essa segunda linha de defesa, fazer gestão de risco no setor público. Eu ia perguntar isso agora, né? A gestão de risco está nesse processo, que está dentro do conjunto todo da governança. Isso. E muita gente, com esse modelo anterior, que achava que o órgão de controle era a SECONT, falava assim, quem faz gestão de risco é a SECONT. Não é, quem faz gestão de risco é a ponta, é o gestor. Quem entende daquele negócio, ele tem que estar... Mas o Estado, não vou dizer que o Estado não faça, a gente faz meio que nato, né? Todo mundo quando você está na sua atividade, você avalia quais são os riscos, mas o Estado não tem um modelo, não está institucionalizado, a gente não Como Estado, e sim, cada etapa, cada setor, cada gestor é que avalia com a sua equipe quais são os riscos daquela atividade. Mas às vezes não está documentado, não está, é meio que só naquela coisa de experiência. Nós estamos na SECONT querendo... vamos dizer, nesse novo modelo, fazer com que essa segunda linha se fortaleça. A gente, no caso do Espírito Santo, criou a Unidade Executora de Controle Interno, que ainda, a gente fala de estrutura, não tem estrutura, mas é para motivar, ter pessoas nessa segunda linha pensando o controle, assumindo, a gente sempre fala assim, não é que eles são obrigados, que a gente também não quer tirar, que as pessoas falam assim, estão tirando a responsabilidade do órgão de terceira linha, que é a SECONT, e transferindo para os órgãos, né, de primeira e segunda linha. Não é isso, assim, a gente quer que eles não são responsáveis por tudo, mas dentro do órgão, por exemplo, a unidade executora da SECONT é motivar os outros setores da SECONT a pensar controle. Uma das primeiras atividades que nós fizemos, apoiamos, foi normatizar, porque o Estado não tinha organizado. O pessoal falava assim, mas tem leis, decretos, portarias. Nós temos, mas a gente sabe que o formato de uma lei, de um decreto, depende de interpretação. Como o nosso colega colocou, quando saiu as normas de contabilidade, o ASTN fez um manual para traduzir de uma forma mais aplicável. Então, a gente sempre defendia o seguinte, o Estado... chegar na ponta, chegar né? na ponta. Porque você não pode fazer uma norma só para você, né? Você tem que chegar na ponta, senão não chega na ponta. Isso é uma coisa assim, tipo um compêndio mesmo. Eu falo, quando eu entrei no Estado, e hoje a gente tem a ferramenta da tecnologia que pode ajudar, na SECONT mesmo, de certa forma, a gente tinha um setor que foi perdido
Aí, quando eu ia fazer a auditoria de almoxarifado, ela me dava uma pasta com toda a normatização, com todas as regras para poder eu estudar, para poder auditar aquele tema. Isso era papel. Hoje em dia eu tenho como organizar isso. E eu sistematizar tudo. Sistematizar tudo. E ter normas, fluxos, o que fazer, por que eu faço isso. E na hora de desenhar uma norma, eu falo sempre para os auditados, que dá trabalho? Dá. Mas eu tenho várias vantagens. Primeiro é você rever o fluxo e você tentar identificar, aqui a gente fala aquelas... Por que eu faço esse tipo de controle? Porque o controle... É necessário. Às vezes eu estou criando um controle que não tem necessidade, estou duplicando burocracia. Então, assim, a gente está defendendo que mistura um pouco essa gestão de risco com controle. Eu tenho que ter controle quando eu identifico um risco e que eu quero evitar, mitigar esse risco. Controle só por controle. Por que você faz isso? Às vezes a pessoa nem sabe porque fulano fazia, porque quando eu cheguei fazia... Continua fazendo a mesma coisa. Continua fazendo a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente fez ao tentar evoluir para esses modelos é definir, desenhar fluxos, desenhar normas. E muita gente fala, isso é burocracia. Mas a gente fala assim, gente, quando a gente tem rotatividade, sai uma pessoa do setor. Quando você chega, a pessoa tem uma norma, ela vai ler, vai se organizar. É muito mais... Ela pode aprimorar a norma. Isso. Você sabe o que você está falando? Estou lembrando, né? Que lá no CRC a gente fez a mesma coisa, né? Quando eu entrei, a gente não tinha nenhum fluxo de processo desenhado. E aí, como que procede um pagamento? Se eu tirar a pessoa daquela alocação ali, a quem entra não sabe fazer. Então, você perde um tempo de novo, treinando novamente. Se a gente estratifica isso, se faz um fluxo de processo, e a ISO que a gente está fazendo lá está ajudando nisso também, a estruturar isso, normatizar. Isso não é burocratizar, isso é ter organização, na minha visão. Isso. Esse procedimento, o Espírito Santo é o primeiro em transparência, né? Em controle de transparência. Esse processo que você está citando aqui da Seconte é um processo nacional que todo estado tem, é algo que o Espírito Santo está inovando. Claro, o modelo 3 linhas, imagino que seja uma coisa assim, quando você fala aí do executivo, legislativo e tal, é um processo que a gente está montando aqui para ser, depois isso ser divulgado, ou a gente está pegando exemplos de outros estados e trazendo para dentro do nosso estado? Como que surgiu isso? Então, na verdade, com a globalização, a Seconte sempre foi, eu sou da Seconte, mas a gente sempre gostou de estar participando dessas evoluções, de estar à frente dessas inovações. Mas esse modelo de 3 linhas, o CONASSE, que é o Conselho Nacional de Controle Interno, ele abraçou, motivado até pelo Banco Mundial, as reuniões, essa evolução dos sistemas de controles dos estados, né, no caso da auditoria também, que a gente fala um pouquinho do IACM depois. Então, o CONASSE vem motivando muito essa implantação do modelo de 3 linhas em todas as controladorias. Lógico que tem umas mais avançadas, toda a federação. Alguns mais avançados, outros menos, mas é um processo que está a nível nacional caminhando, né? A Seconte não está, vamos dizer assim, eu pelo menos, Simone, não considero que ela está na ponta dos mais avançados, mas está no grupo dos mais avançados. Sempre recebemos visitas de outras controladorias, compartilhamos com outras controladorias, mas está todo mundo nesse modelo. E a maior dificuldade, Carla, que eu visualizo, lógico que tem estrutura, equipamentos, software, essas coisas todas, mas nós estamos vivendo um modelo de mudança de cultura, que eu falo assim, os auditores, os próprios auditores de carreira, igual você falou, eu estou na Seconte 20 anos, mas não é todo mundo que tem a cabeça para mudar a cultura. Não é todo mundo que tem a cabeça. E eu falo com o meu subsecretário, secretário, que eu tenho assim, também é você identificar, lógico que tudo na empresa ou no setor público, eu vim de empresa privada, você, dentro do possível, você tem que aproveitar as pessoas no que ela tem de melhor. Sim. Então, dentro desse modelo, eu estou misturando um pouco os modelos, mas dentro da realidade de um órgão de controle de auditoria de terceira linha, a gente fala que tem algumas atividades que a gente executa. E tem um pedacinho, que eu falo que é pedacinho, que não é, que até então era entendido como principal, e para mim não é. O principal é a auditoria, mas a auditoria com essa visão de melhoria de processo. Consultoria... Orientativa, né? Uma auditoria orientativa. Que é você, como controle interno, participar, ajudar o gestor a tomar decisões como consultoria. E o terceiro a gente chama de inspeção, que seria essa parte assim, quando eu recebo uma denúncia, que aí é fiscalizatório. Aí é aquela auditoria mesmo, aí não tem jeito. É uma denúncia. E aí eu falo lá dentro o seguinte, existem auditores que nós não vamos conseguir fazer virar essa chave, eu acho.
Mas aí eu tenho que aproveitar esse auditor na inspeção, que ela existe. Existe denúncia. Que é o trabalho que ele estava, tipo assim, ele tem acostumado a fazer. Eu posso não aproveitar ele na primeira ou na segunda, não sei, mas naquele tipo de trabalho ali, que ele está acostumado a fazer, eu aproveito ele naquele ali. Então, a nossa dificuldade hoje, não é dificuldade, o nosso maior desafio hoje é, igual a gente falou, assim como na contabilidade a gente teve as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, no controle a gente está tendo uma mudança muito significativa. Até por conta, eu acho assim, quando a gente está falando de contabilidade pública, mas a mudança da contabilidade pública, a globalização faz com que a gente também melhore. E o controle, para poder controlar, isso tem que mudar também. Então, a gente está vivendo esse momento, e aí, voltando nas 3 linhas, a segunda linha seria esse assessoramento, gestão de risco, normatização, mas a gente coloca assim, não é porque eles vão fazer as normas, porque também não são eles que executam tudo, mas eles têm que estar ali atentos e motivando os setores a estar discutindo, a estar desenhando os seus fluxos, a estar e revendo, né? Porque não é estático, né? É dinâmico. Não é dinâmico. E aí chegamos na terceira linha, que aí seria uma avaliação independente, que aí no caso do executivo é a SECONT, que é para fazer a avaliação dessa primeira e dessa segunda linha. Mas misturando um pouquinho esse papel também com a contabilidade, a gente também vinha de um modelo, até o TCU e o nosso Tribunal de Contas também pegou muito isso, que o órgão de controle de terceira linha, que no caso é a SECONT, tinha que emitir um parecer sobre as contas, mas do ponto de vista, assim, é como se as contas tivessem naquele modelo de auditoria de balanço, demonstrações financeiras. E a gente está discutindo isso, que o papel do controle interno, da auditoria interna, não é em si emitir parecer sobre as contas em si, porque aí o Tribunal de Contas é que julga as contas. Sim. Mas existe avaliar... um órgão externo para isso. É avaliar o sistema de controle, que a gente estava falando de sistema, para, tipo assim, dar maior confiabilidade para que o tribunal, vamos imaginar assim, pensando no fluxo, se eu, órgão de sistema, estou avaliando essas 3 linhas de defesa, a primeira e a segunda principalmente, e o governo do Estado do Espírito Santo demonstra ter uma boa maturidade de gestão de risco, demonstra ter um bom sistema de controle, eu crio mais confiança e necessito menos, na auditoria do tribunal, eles vão necessitar menos de aprofundar a auditoria. Vamos imaginar, existem modelos aí em outras entidades, outros estados, e até mesmo aqui também, que entende assim, se eu tenho, como eles têm que analisar muitas contas, a gente falou, no Brasil são 5.000 municípios, o Erickson colocou, dentro de uma prefeitura eu tenho 38 balanços, então, se eu tenho uma avaliação de risco do órgão de controle, terceira linha de defesa, e que ele demonstrando que o sistema de controle daquela entidade funciona bem, está bem estruturado, tem uma boa gestão, às vezes o órgão de controle externo ele vai aprovar as contas com uma análise mais superficial mais não é um simplória. Bom nome, mais simplória, porque confia no sistema. Isso que eu ia falar, tem confiabilidade no sistema que está implantado e até porque ele se autoaudita internamente, né? Se autocontrola internamente. Quando você trabalha risco, trabalha integridade, trabalha controle, ele se autoaudita. Ou seja, eu mesmo, setor, eu não sei porque o Erickson falando da contabilidade, né? Internamente lá são 37 secretarias, ele consolida na 38ª, vamos dizer, no balanço. Imagino, não sei quantas o Estado do Espírito Santo tem, mas imagino que seja na mesma linha, né? Tem um ordenador de despesa em cada secretaria. Isso, a gente tinha 110 unidades, mais ou menos, quando eu era contadora, né? Umas 110, considerando fundos, autarquias, e a gente tinha que consolidar, mas assim, todo mundo ordenava despesa. Então, você fazer, e até mesmo assim, para a SECONT emitir um parecer sobre as contas de todo mundo, é impossível. É impossível, entendeu? Operacionalmente é impossível. Então, o ideal mesmo é você organizar, ser um suporte para essas secretarias, todas essas unidades, de auxiliar nos controles, de criar ferramentas para que eles consigam se estruturar, tocar sozinho, mitigando os riscos, né, preservando a integridade, né, essa parte. Então, aí esse modelo de 3 linhas é isso, é para a gente aumentar, assim, fazer com que todo mundo volte a enxergar que controle, todo mundo faz controle. Não é só a terceira linha, a primeira linha tem os seus papéis e responsabilidades, a segunda linha tem seus papéis e responsabilidades e a terceira linha. Para melhoria da gestão. Assim, o foco tem que ser sempre melhorar a gestão. Não fazer controle por fazer controle. Fazer controle para melhoria de gestão. Simone, e aí, dando uma sequência, né?
Para a gente falar um pouquinho de sistema de controle interno e a contabilidade pública, né? A contabilidade pública e as ações de controle. Como é que está essa gestão, assim? Como é que você enxerga? Você é profissional da área, trabalha há muitos anos na área, passou por diversas áreas dentro do setor público, né? Tanto como gestora, subsecretária. Como é que você enxerga hoje esses papéis de primeira e segunda linha dentro da gestão e do controle? Então, voltando o olhar para a contabilidade, assim como esse modelo que a gente coloca, ele se aplica em qualquer atividade, né? Para a contabilidade, o contador da área pública, que estava lá na ponta, executando, tinha aquele foco também só de executar orçamento, empenhar, liquidar e pagar. Da 4320. Então, ele também não tinha uma visão de que ele exercia controle. De que ele era responsável. Você tem noção? Que ele era o gestor da contabilidade, na realidade. Acho que essa é a palavra, né? Há uns anos atrás, tem muitos anos, a gente, no decreto de encerramento de exercícios, que faz algumas normas, a gente pediu até para começar a tentar avaliar um pouco como é que estava a situação de cada entidade, a gente criou o RAC, que é o relatório de rotinas contábeis, mas era simplesmente para o contador me dizer. A gente perguntava, tinha um questionário, se ele registrou toda a depreciação, perguntas assim, se ele fez a consideração bancária, se ele... Aí eles ficavam assim, não, eu tenho que responder isso? Eu falei, é o seu trabalho, você está criando mais trabalho para mim, não é criando mais trabalho, esse é o seu trabalho rotineiro. Que só quero que você me diga se você está fazendo ou não. Até porque para eu, como controle terceira linha, ter uma visão daquele setor, ele mostrar as inconsistências que ele achou, porque a gente começou também assim, a gente como terceira linha tinha que fazer as nossas auditorias baseadas em risco também. E a gente teve que começar a fazer a gente até brincou que a gente falou assim, gente, nós temos que fazer a avaliação de risco da nossa atividade também de auditoria. Quais são os riscos que nós estamos sujeitos? E eu tinha que decidir o que eu ia auditar baseado em risco. E a gente não fazia, a gente fazia muito baseado nas denúncias, entendeu? Então a gente era aquilo que chamava a atenção que vocês iam lá e apontavam em cima daquilo. Isso. E fazendo uma pergunta em cima da contabilidade, como que está a NBCASP no Estado hoje, no nosso Estado? Como é que a gente está com essa implantação e como vocês têm contato com outras controladorias, né? Como que isso está a nível Brasil, na prática? Porque a teoria é lindo, né? Todo mundo fala, a gente está com as normas em vigor, mas a gente viu no outro podcast lá o Erickson falando, porque a gente gravando aqui antes, né? O Erickson falando, nenhum município adequou 100%. A gente está no meio, nós estamos aí há 10 anos, mais de 10 anos, com a norma em vigor, e ninguém se adequou 100%. Como é que está isso a nível de Estado? Assim como foi colocado pelo colega, eu também acho assim, eu não estou hoje, igual você colocou na minha apresentação, atuando diretamente nas contas de governo, eu migrei um pouco para a auditoria de gestão, senti muito, porque eu falei, gente, minha vida inteira eu fui contas, mas assim, para mim está sendo muito bom, para abrir os olhos e olhar a gestão de risco, a coisa governança, mas a gente que é apaixonada não se afasta totalmente da nossa área, né? Então, o Espírito Santo, o governo do Estado, ele tirou nota A de formações contábeis, ele vem com uma evolução muito grande, mas sendo sincera para você, implantado 100%? Não está. Entendi. Da mesma forma que as prefeituras, isso é o nosso Estado. E os outros governos? Você tem conhecimento? Como é que eu acho também. Tem governo que está no mesmo patamar ou está um pouquinho mais evoluído em algum ponto. Porque, assim, como a norma abrange muitas coisas, tem governo que está muito bem, por exemplo, em patrimônio, já faz depreciação, tudo certinho, mas em outro tema, renúncia de receita, já não está tão... não estão com os registros, vamos dizer, não está seguindo as normas como deveria. Então, assim, alguns... Como é que o controle vê isso? Porque, assim, eu sei que o controle ele não vai lá para controlar ou para analisar só a parte contábil, mas como é que vocês enxergam isso? Quer dizer, você não adequa total, tem que fazer uma análise, uma consultoria, como você falou nessas linhas, nessas 3 linhas, que seria esse o papel, me enxergue como um consultor seu interno, que eu posso te auxiliar. Como que você auxilia se você não está com 100% aquilo implantado e você está com 2 normas aí sendo utilizadas, sabe? Porque deve ser uma coisa muito complexa para você tratar disso. Assim, pensando do ponto de vista, que é o meu colega que assumiu diretamente, é o Giovanni, né, que assumiu, a gente emite um parecer nas contas de cada secretário das atividades que nós realizamos durante o ano. E depois faz um consolidado nas contas do governador. Lógico que como a gente tem a nossa obrigação legal, a gente tem que, às vezes, fazer ressalvas ou registros do que não está sendo cumprido. Okay. Vamos imaginar assim, o Estado não está cumprindo 100% da depreciação. Estou dando um exemplo aqui. A gente tem que registrar. Lógico que ponderando, que às vezes também eu não vou rejeitar as contas de um gestor por conta
Não que eu não defenda que tenha que ter, mas tem que ponderar. Agora, o nosso tem que ter bom senso, né? Bom senso. Agora, a gente é obrigado a registrar. Quando, lógico, o não cumprimento afeta significativamente o resultado que está sendo apresentado, que você até colocou, né, muda o resultado significativamente, aí é uma ressalva, que aí o gestor vai aprovar as contas baseado num dado que não está legal. Mas a gente hoje está mudando um pouquinho, tentando mudar aquilo que você falou, fazer com que a gente participe do processo para melhoria. Por exemplo, que vocês sejam enxergados, né, sejam vistos como um setor que realmente sugere melhoria e melhora o processo das secretarias, do governo como um todo. Nessa coordenação que eu estou agora, que a gente fala que faz auditoria de gestão, que a gente fala auditoria baseada em riscos, a gente avalia processos, seja ele qual for a área, até da contabilidade, para identificar, ver se estão mapeados os riscos, por que não está atingindo o objetivo. Então, vamos imaginar que eu pegasse um processo de contabilidade que o órgão precisa fazer uma melhoria e não está conseguindo fazer. A gente avalia aquele processo para tentar identificar por que ele não está conseguindo, quais são os riscos, quais são as dificuldades, e propõe, o nosso parecer de auditoria não está vamos dizer, nas irregularidades legais, mas está nas melhorias que eu posso fazer naquele processo e participar. A gente sempre fala assim, nós somos parceiro, e eles sempre colocam isso, que às vezes um relatório de um auditor recomendando uma melhoria, chega para o governador e fala, eu preciso desse sistema. A Seconde foi lá, auditou e realmente verificou que para eu atingir esse objetivo, eu preciso desse sistema. E isso interfere em tal ponto, tal ponto, tal ponto. Então, a gente está nesse processo, voltando o controle interno, a auditoria, essa terceira linha, para uma auditoria de gestão, que não é auditoria só de conformidade, para poder tentar... E o gestor enxergar a gente como um condutor, entendeu? Não como um fiscalizador, entendeu? Você está falando, e eu estou aqui trazendo para mim a realidade de gestora pública lá no CRC, né? E quando a gente terceirizou a contabilidade, que é o operacional, que eu até pedi o seu conselho, falei no início aqui, a gente criou o setor de controle interno. Saiu agora desse ano o primeiro relatório de auditoria dos controles internos do CRC, considerando as políticas de risco que a gente elaborou, porque a gente não tinha risco implantado ainda, mesmo sendo obrigatório pelo TCU, o CRC do Espírito Santo não tinha. Então, ano passado, eu consegui implantar todos os riscos, e eu falei sempre com a equipe, sabe, Simoninha, a gente está começando, eu estou vendo você falando, parece que eu estou me vendo lá. Nós vamos começar a implantar o risco, vamos devagar, porque não adianta você botar 10 riscos, por exemplo, no setor de fiscalização. Você não vai conseguir acompanhar os 10, verificar os 10, se eles realmente, os 10, são relevantes. Então, vamos começar com aquilo que realmente a gente acha que é um risco e para a integridade daquela gestão, daquele setor, daquele procedimento. E aí o Paulo, que você conhece lá do CRC, está fazendo doutorado lá na UFES, eu falei com ele, Paulo, eu quero que você seja responsável por, a cada trimestre, analisar esses riscos, analisar a contabilidade, e nos entregar um relatório, que é isso que você está falando, nos entregar o relatório, quer dizer, eu pedi para fazer isso, nos entregar o relatório, se estamos realmente cumprindo com todas essas políticas, vou chamar assim, adotadas, e quais os problemas ou não conformidades que você encontrou nessas políticas de risco que a gente mesmo instituiu. E aí eu passei para a equipe, e aí sempre é aquela autodefesa, né? Tipo, poxa, então você identificou tal coisa, que é isso que você colocou, né? Não, calma, gente. O objetivo não é criticar e falar, é apontar o que a gente pode melhorar. E nós mesmos criamos a política de risco. Então, se eu não estou conseguindo verificar aquele risco, ou ele realmente identificou uma não conformidade decorrente do risco que a gente levantou, tem algo errado. A gente tem que melhorar. Então, a gente criou relatórios internos, que é o que você está falando, dentro do CRC, que é uma autarquia pública federal, para a gente poder ter esse controle, sabe, porque eu vi essa necessidade. Tá, criei a política de risco, e daí? Eu vou fazer o quê com isso? Eu vou esperar o Conselho Federal, que é um órgão externo, de dentro do sistema que consolida, vir me fiscalizar. Vou esperar o TCU, que é o órgão que me fiscaliza, né? Não, vamos fazer isso internamente. Então, a gente criou, vamos dizer assim, hipoteticamente, mas de forma real, dentro do CRC, essas linhas que você está falando, de uma forma bem simplificada, para não até porque lá dentro ninguém está acostumado com isso, você sabe, você foi vice de controle interno, mas fazendo realmente uma gestão, né? E é aquilo que eu falei com o Erickson, né? A gente não vê o saneamento, a gente só vê a criação da praça. A gente não vê o saneamento, a gente não vê a pavimentação, a gente só vê a criação da praça, a inauguração do hospital. Então, isso é um trabalho de suma importância para você gerar o relatório final lá, de apresentação, para você estar em primeiro
lugar de transparência e controle para que as contas do Estado, né, no caso aí do nível dos estados, sejam contas sanáveis, né, seja um Estado bom de trabalhar, né, seja um Estado equilibrado. Então, acho que esse trabalho que o controle faz, ele vai exatamente resultar lá na frente. Né? O Estado, ele tem um Estado saudável, eu consigo fazer a gestão daquele Estado com as finanças dele. Então, provavelmente, se eu não conseguir, o controle interno já apontou algum problema que identificou lá atrás. Concorda comigo? Considerando esses papéis que você falou da primeira, segunda e terceira linha. Né? E aí, na nossa área, voltando mais na minha área de controle, que seria a terceira linha, você colocou aí, para poder criar essa confiabilidade com o gestor, que a gente não está lá, lógico, se eu tenho uma obrigação funcional, se a está fazendo uma auditoria de gestão, eu verificar uma fraude, um desvio, eu tenho que tomar providência, óbvio, mas a gente está instituindo modelos, assim, não está pronto ainda, mas a gente quer criar aquele auditor que eu te falei com perfil de fiscalizador, criar um setor específico. Eu não vou parar a minha auditoria, porque antigamente tinha auditor que gostava disso, por exemplo, eu fui fazer uma auditoria de gestão, mas eu vi uma possível fraude, largava tudo e ia atrás da fraude, né? A gente falou, não, eu vou direcionar para a equipe de inspeção, que eu te falei que a gente está usando esse nome, e a equipe de gestão continua... Para não ficar fiscalização, né, que amedronta. Isso, porque aí eu não crio confiança, né? A gente fala assim, que a gente está lá para partilhar. Nas reuniões, eles, hoje, na auditoria de gestão, eles mostram as falhas do processo, porque não quer dizer que uma falha... teve uma intenção, teve uma fraude, teve um desvio, é uma falha do processo, que algum tipo de falha pode proporcionar uma fraude, um desvio ou algum problema. O nosso maior foco é assim, por que eu não estou atingindo o meu objetivo? Que a gente fala, né? Que a secretaria foi criada com objetivo. Secretaria de Assistência Social. Por que eu não estou atingindo o meu objetivo? Aí as pessoas, então, por falta de orçamento. O que está acontecendo? Então, vamos fazer uma auditoria neste processo para entender. Legal isso que você falou, né? Quer dizer, se você tem uma meta, né, um plano de trabalho, por que você não conseguiu executar o seu plano de trabalho, que é no ano anterior que você elabora para executar no ano seguinte, com base no orçamento que já foi destinado no ano anterior para o ano seguinte? O que está acontecendo? Ou foi planejado errado, ou o que aconteceu? Ou fizeram os créditos adicionais para outra área. O que aconteceu? O que está acontecendo? Então, a gente vê secretarias, quando a gente vai chegar lá para olhar, tem orçamento, a gente vê muitos casos assim, tem orçamento, já foi destinado, não executa aquele orçamento. Eu até brinco e coloco o seguinte, que antigamente o cara às vezes preferia não gastar para não ter a punição de gastar errado e ser punido. Mas o pessoal da área pública fala, né? É melhor gastar errado do que deixar sobrando. Aí só que eu falo o seguinte, o recurso, nós tiramos da sociedade imposto para devolver em serviço. Então, a gente criou um índice lá, até para, como eu tenho que decidir onde auditar baseado em riscos, a gente criou um indicador que a gente pega o orçamento. Você ter orçamento e não executar também para a gente é muito prejuízo para a sociedade. Que você não está trazendo para a sociedade de volta o retorno do tributo. Então, a gente que vai lá, mas voltando, dizendo, o olhar não é para te penalizar, é para entender por que você não conseguiu gastar. Onde que está a falha? Qual é a falha do processo? E sugerir melhorias. Vocês também devem fazer esse processo, sugestão de melhorias. Sugerir melhorias. E a gente encaminha anualmente para o tribunal. Lógico que a gente diz para o gestor o seguinte, como o auditor não está na ponta, a gente sugere melhoria e eles fazem um plano de ação, cada um faz plano de ação, e tem gestor que refuta... E você faz o feedback depois? Faz, o monitoramento, né? Mas tem gestor que refuta a melhoria indicada pelo auditor, pela experiência dele, a gente não é, vamos dizer assim, ele não é impositivo. O auditor falou, faz isso, ele tem que fazer. Mas ele assume a responsabilidade da gestão. Ele pode dizer, não, eu entendo que o melhor caminho não é esse, o melhor caminho é esse. Ele é o gestor, mas o auditor está ali para discutir com ele, com a nossa experiência, apontando melhorias. E para a gente poder, voltando para a área de controle, assim, também tem as 3 linhas de defesa, que abrange toda a administração. E a própria auditoria interna está no processo de mudança, junto com a CONAS também. Eles criou o modelo de capacidade de auditoria interna governamental, que a gente chama IACM. Que, como tudo na vida, eu falo, quando você é avaliado, a gente tem uma meta, a gente acaba evoluindo. Né? Então, nesse modelo... Porque alguém vai estar te orientando, te avaliando, e isso leva a melhoria. De uma forma bem simplória, falando de globalização, os bancos internacionais que emprestam dinheiro para os governos, eles começaram a ver o seguinte, eu quero emprestar dinheiro para quem tem bom sistema de controle interno, porque o meu dinheiro vai para lá, eu quero que seja aplicado para a sociedade. E aí, com esse modelo,
eles estão numa linha de que a partir de um determinado data, que eu não vou me arriscar a colocar, mas senão vai criar pânico até, né? Eles só vão aplicar recursos em governos, seja eles estaduais, municipais, que tem um nível de auditoria nível 3, que esse modelo tem nível de 1 a 5. Quando os órgãos de controle interno dos estados fizeram a primeira avaliação, Carla, praticamente todo mundo estava nível 1. Não. Praticamente todo mundo estava nível 1, que é o nível inicial. Você falou um negócio importantíssimo e verdadeiro. A gente trouxe para o nosso estado, você estava no evento, a gente fez um seminário lá de gestão pública, e ano passado, e a gente trouxe a Suzana do BIRD. Não sei se você lembra da palestra dela, você estava lá no CRC, e a Suzana falou isso. Ela falou o seguinte, olha, o Banco Mundial, ele só quer emprestar dinheiro para o Estado que tenha controle, que tenha transparência, que demonstre as suas contas, né? Que seja um Estado que prove que tem capacidade de controlar os seus recursos, que tem análise disso. Então, o que você está falando é verdadeiro. Eu presenciei, eu a vi falando na Prefeitura de Vitória, no lançamento das políticas de risco da Prefeitura de Vitória. E depois eu convidei ela para participar lá no CRC e conversei um pouco com ela. E, realmente, os bancos internacionais que querem investir, vamos dizer assim, prestar recurso para os estados, porque entendem que o Estado vai gerar de retorno para a sociedade, eles querem um Estado de controle. Não quer também, porque isso faz parte também da política de integridade do banco. E vem aquela história que você colocou até da segurança do controle externo. Quer dizer, os bancos também têm mais segurança. Se ele tem um sistema de controle interno funcionando, bem avaliado, gera mais confiabilidade que o recurso realmente será aplicado. É igual quando a gente fala que a gente transfere convênios, às vezes, para município, pega um recurso público, transfere para o município para aplicar numa obra, seja o que for, de necessidade. Por uma coisa operacional, o município não aplica, no final devolve o dinheiro. Devolve corrigido. Gente, mas é prejuízo. Porque o dinheiro deixou de ser investido naquele município ou em outro município. Aquela comunidade deixou de receber o serviço. E aí volta, o recurso não foi desviado. Tipo assim, mas não atingiu objetivo nenhum. Né? Então, o dinheiro do Estado não é para ficar aplicado e devolver corrigido. Não é para isso, é para gerar serviço. Entendeu? Não é para você ter bilhões na conta bancária, é para você investir em serviço para a população. Gerar, querendo ou não, também, né, Simone, tem um conceito errado. Se pensa muito em investimento como algo de construção. Tipo, eu vou investir no Estado quando eu construo novos hospitais, mas não estou dando nem subsídio para o hospital que já existe. Né? Então, na realidade, a gente pode melhorar para aquela comunidade, trazendo serviços através dos convênios de prefeitura. Né? Então, e o Estado do Espírito Santo tem, nos últimos anos, né, nos últimos governos, investido nisso. Né? Feito convênios com órgãos municipais para levar lá. Eu acho que o papel do controle e auditoria interna é importante, porque faz uma avaliação disso. Está sendo benéfico? Está sendo utilizado? Se não, por quê? Né? Por que esse dinheiro vai e volta sem aplicabilidade, né? Enquanto deveria ter essa aplicação? Muito legal essa visão sua. E, Simone, para a gente encerrar nosso podcast aqui, nós pode contar, conta para a gente como é que fica a avaliação independente. Então, a gente está na discussão, eu falei, como se mistura desde a criação o controle externo, controle interno. E esse modelo de IACM, ele briga, assim, tem algumas premissas, eles chamam de KPAs, mas muito técnico, mas tem algumas premissas que ele entende que você chegar no nível 5 era aquele nível de uma auditoria independente e que gera benefício, que a chave é mudança, é melhoria do processo. E nós estamos, assim, na primeira avaliação nós estávamos no nível 1. Nosso plano de ação da Seconte, por exemplo, é que a gente chega em 2024 nível 3. Que o nível 1 é aquele inicial. Eu faço a auditoria reativa. Tem uma denúncia, eu vou lá auditar, que não seria... Eu falo assim, quando eu fui no primeiro congresso sobre isso, que eu ouvi um palestrante da Europa falando, falou, vocês não fazem auditoria, vocês fazem inspeção. Nossa, a gente ficava indignado. Não, mas é porque a gente não fazia, a gente era reativo. A gente ia auditar um processo que foi denunciado. Você não usava a técnica de auditoria mesmo, por amostra, baseada em risco. Então, nós estamos nesse processo. Não tinha métodos, né? Não tinha. E aí, o auditor que é mais estudioso, tipo o contador, o auditor que é mais estudioso aplicava técnicas, estudava por conta própria, mas não tinha um monitoramento da própria auditoria, de qualidade da auditoria, se ela trouxe benefício, porque tem custo. Um auditor não é barato, né? Uma auditoria não é barata. O planejamento de auditoria já custa, para você fazer todo o planejamento. E aí o segundo nível é aquela que faz a auditoria só de conformidade, que é o que a gente meio que fazia. Mas mesmo assim, por que a gente não tinha nível 2? Porque era uma auditoria de conformidade, mas sem documentação, sem técnica. Na hora que perguntava, você faz isso? Faço, mas prova. Aí não...
as coisas não estavam organizadas. Não tinha igual na área privada, tinha os papéis de trabalho que comprovavam aquilo que você fez. O auditor até hoje, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa aqui, mas assim, tem auditor que até hoje ele acha que a burocracia tem que guardar as evidências bem documentadas, que não basta o auditor falar. Não, mas aquilo está sujeito à fiscalização, gente. Exatamente. A gente fiscalização assim, de outra pessoa. A gente fala e seguinte, segurança do auditor, porque no momento em que você vai lá e coloca o seu nome, ó, eu, auditora, tal, né, CRC, não sei o quê, eu tenho que comprovar que eu fiz, porque quando vem um órgão acima de mim, externo, não, eu fiz sim, tá aqui, ó, tá aqui o papel de trabalho, tá aqui os itens que eu levantei, tá aqui as evidências que eu fiz e tá aqui o relatório que comprova tudo que eu fiz no levantamento. E igual você falou, pra dizer que eu não estou inventando, né? Não, e na área pública, nossos relatórios de auditoria, como a gente trata de recurso público, muitas auditorias vão bater no Ministério Público. E aí, daqui a 5 anos, 10 anos, o auditor é chamado à auditoria. Ministério Público federal ou estadual? Dependendo do recurso. Dependendo do recurso federal. Se você usa o recurso, por exemplo, se você usa o recurso do governo federal, Ministério Federal. Tá. E aí o auditor é chamado, aí chamam a auditoria, a Seconte, para ir lá, daqui a 5 anos, falar daquele ponto, como testemunha, vamos chamar assim. E aí eu penso assim, se aquele auditor já aposentou, e o papel de trabalho tem que estar lá, porque eu, como hoje... E pode ser depois dos 5 anos, né, Simone? Porque uma conversa com o Erickson, né, que é contador lá da Prefeitura de Vitória, e com outros da área pública, que eu tenho conversado bastante, pode ser daqui a 10 anos. Pode. Levantou-se uma situação e vai lá, 10 anos para trás você tem que olhar, entendeu? Então, se você não tiver evidência, você prova como. Isso, tem que estar tudo bem documentado. E aí nós estamos agora... E a terceira linha seria essa visão de consultoria, que muitos auditores enxergam assim, que eu vou virar gestão, que se eu participo da gestão eu não posso auditar. Não é participar da gestão, você está dando um conselho. E aí a própria norma lá e o modelo, lógico, o auditor que atua, vamos dizer, eu estou muito falando que eu estou muito disposta. A gente normalmente recorre a alguém depois de mim, vai. Impedimento que tem, por exemplo, se eu participar da consultoria para implantar a gestão de risco, depois eu não posso avaliar. Auditar, exato, com certeza. Desculpa, eu não posso avaliar a gestão de risco, porque eu participei. Mas nós temos, por exemplo, hoje nós somos 60 e poucos auditores, então não me impede de prestar uma consultoria, eu vou ficar impedida. Assim como se eu assumir, se eu for subsecretária de uma secretaria, eu fico, como a gente fala, na geladeira. Eu não posso auditar aquela secretaria pelo período X. Você é ordenadora, né? Porque eu fui ordenadora, eu participei da gestão. Essa parte aí eu já aprendi. E aí então eu estou aprendendo a cada dia com essa gestão pública. Então, assim, a nossa briga hoje, assim como as 3 linhas de defesa, nós estamos brigando para evoluir, melhorar, e a gente atingir um nível bom. A auditoria interna também, que a gente fala que é essa parte da terceira linha, a gente também está nesse processo. E ao criar essas avaliações, tem gente que fica preocupada. A gente fala assim, por que eu vou... É uma luta, o próprio... Estimula o governante também, porque quando ele fala assim, igual a gente falou de transparência, todo mundo gosta de falar, o Estado do Espírito Santo é primeiro lugar. Então, quando a gente começa a ter uma avaliação, o Estado do Espírito Santo é o primeiro a conseguir, por exemplo, nível 5 de controle... Nível 5 é quase impossível, mas vamos dizer, conseguir o nível 4 de controle interno, vai facilitar receber recursos internacionais e é a garantia de que o processo está funcionando. Igual você colocou, que eu estou conseguindo entregar para a sociedade. Não conseguindo fazer entrega. É aquilo que eu falei que a Suzana do Banco Mundial falou, né, quando ela foi no CRC. Quando você prova que você entrega com responsabilidade e transparência, que você tem controle, o Banco Mundial quer investir, porque ele sabe que aquilo vai gerar retorno para a sociedade. E o Banco Mundial ele faz vários estudos, pesquisas, né, em todos os países. E no Brasil tem tido muita atuação em cima disso e muitos investimentos também. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Se você tem um controle bem feito, se você tem uma auditoria interna bem feita, se você tem uma gestão bem feita, isso só quem ganha é a sociedade. Né? Porque você tem a aplicação correta do recurso. Com certeza. E você falou assim, anteriormente, assim, que essa coisa dessa modernização, você normatizar, você criar regras para o bem do objetivo, de atingir o objetivo, mas também para o servidor vai gerando mais tranquilidade, porque você tem uma norma a seguir. Por exemplo, na auditoria a gente era muito questionado, por exemplo, durante um tempo o próprio tribunal falava assim, entendia, vocês têm que auditar todos os órgãos todos os anos, nós temos 100 e poucos órgãos. A gente não tinha perna para fazer isso. E aonde eu vou, só onde está a denúncia, a gente já viu casos, a gente identificou alguns casos que às vezes as pessoas fazem denúncia para te direcionar. Para te desviar do foco principal. Exatamente. Então a gente começou a criar um modelo para fazer o nosso plano de auditoria. A gente hoje faz um plano de 4 anos e um plano anual. A gente criou... Lógico que a gente está engatinhando ainda, mas é uma evolução. A gente avalia 110 secretarias com alguns fatores de risco que a gente definiu.
E aí, de acordo com o nível de risco, a gente vai assim, 4 anos, que seria um PPA, que seria um mandato, a gente vai em todas. Mas a de maiores riscos a gente vai todo ano, a de risco médio a gente vai de 2 em 2 anos e a de risco baixo a gente vai uma vez nos 4 anos. A gente não vai passar 4 anos sem ter a presença da terceira linha. Mas a gente não tem que ir em todas, porque também tem secretarias que demandam mais mesmo, assim. Que tem um recurso aplicado, né? Até essa auditoria, não estou falando de auditoria de conformidade, auditoria de gestão, de melhoria de processo. Tem os planejamentos estratégicos do governo, tem aqueles pontos principais que a gente tem que auditar com essa visão de melhoria para atingir o objetivo. Então, a gente está nesse modelo, tentando instituir esse modelo para a auditoria realmente agregar valor. Essa auditoria interna, né? Não ser só fiscalização. Essa é uma auditoria que agrega valor, seja em qualquer área e na contabilidade também. Vocês colocaram aqui, né? Para que eu faço demonstrações contábeis? Quem vai olhar? Eu fui de uma época, quando eu fui contadora-geral do Estado, que era muito triste, porque eu fazia com amor. Mas eu entregava dedicação aquilo, sem fim. Dedicação sem fim. Mas eu entregava aquilo. Eu lembro que meu filho nasceu, na época meu menino nasceu, na UTI assinando balanço. Eu falo assim, gente, duvido que alguém olhe isso. Assim, alguém que os órgãos de controle, que eram papéis e mais papéis, mas a informação... Que é o que o Erickson falou, né? Era aquele monte de papel e ninguém olhava nada daquilo. Hoje está tudo informatizado. E eu brincava e falava assim, sem as normas de contabilidade, o que era aquilo, gente? Era orçamento. O que era um balanço patrimonial? Que informação que trazia? Eu vou ser sincera, realmente... Nenhuma. Mas, assim, era triste, porque a gente trabalhava, as pessoas têm que enxergar que aquela informação é para tomar de decisão. Então, e era a única informação que você tinha. Por que eu faço aquela... Por que eu vou ter o trabalho de fazer depreciação no setor público, gente? Eles falam, né? Para quê? Ué, gente, para você saber a situação do bem, quando que eu tenho que trocar, qual é a vida útil daquele informação bem. Essa que a gente não usava antes para nada, né? Para que você levantava estoque? Ninguém fazia isso. Então, muito legal. Simone, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? Eu acho que a gente precisa valorizar realmente. Parabéns, né, a você pelo trabalho que está fazendo no Estado. Parabéns a toda a secretaria. Acho que estar em primeiro lugar não é fácil. Como você falou, isso aí você citou aqui todos os modelos e controles que vocês estão criando. E eu acho que todo esse estudo, isso depende de muito estudo, né, de muita dedicação, porque você não cria do nada, né? Então, parabéns a vocês, né? Parabéns ao Estado do Espírito Santo que está aí, né? E obrigada por você estar aqui com a gente no CRC, mais uma vez, no nosso podcast, tá? Espero ter você aqui de novo, falando de outras coisas, né, para a gente da área pública. Agradecer você, seu secretário aí, que permitiu você estar aqui. Tá? E, pessoal, curtam as nossas redes sociais, vejam aqui o podcast completo com a Simone, né? Vocês viram tanto de conteúdo. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando de contabilidade pública, de controle. E curtam lá, façam seus comentários, né? Como o Elton fala, faz os aviãozinhos. Aviãozinho, eu já falei, na minha época era outra coisa, né? Mas aviãozinho agora é rede social, para você fazer lá os compartilhamentos, né? Na rede social do CRC. E a gente volta com mais podcast do Pode Contar do CRCS.